Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos então falar sobre este módulo que a gente está vendo em sala de aula, que trabalha sobre as máquinas simples e suas então aplicações, né? O material ele vai ser dividido em 3 vídeos, tá? Para não ficar tão longo aí para vocês. Inicialmente nós trabalhamos esta imagem, né, de uma empresa já totalmente robotizada, mas para chegar a este momento, a gente tem que partir de um processo, né, de uma evolução das coisas. Então, vamos lá. O desenvolvimento de máquinas simples, tá? No início da história da humanidade, a sobrevivência do ser humano dependia do uso, né, de sua força física. E aí, para que a gente utilizava essa força, pessoal? Para buscar alimentos, para buscar abrigo, né, para percorrer longas distâncias, né, para carregar cargas pesadas e assim por diante. Com o passar do tempo, percebeu-se que, através de algumas observações, essas experiências, alguns objetos, poderiam então auxiliar nessas atividades cotidianas, né? Por exemplo, foi aí que vai surgir as rodas, né? Aí o uso de alguns ossos de madeiras, né? Tudo isso poderia ser utilizado em benefício, né, da atividade rotineira, ou seja, para facilitar. Esse conhecimento, então, ele vai sendo transmitido de geração para geração, ou seja, de pai para filho e assim por diante, e vai possibilitar o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais complexas. Então, a gente sai de algo simples e vai para algo mais complexo, né? E aí, olha só, tudo isso, né, para que a força física passasse a não ser mais determinante para a sobrevivência do ser humano. Então, eu vou usar alguma coisa para que eu possa, então, ganhar tempo, ter mais agilidade e gastar menos força, utilizar menos força. Então, a gente percebe que lá na pré-história, da Idade Antiga para a Idade média, idade moderna, idade contemporânea, nós vamos ter um desenvolvimento, né? Uma evolução. Então, do mesmo jeito que os egípcios, os gregos, os romanos, os chineses, os fenícios, os assírios, os sumérios, eles já utilizavam, né, máquinas simples, como rodas com eixo, alavancas, cunhas, parafusos, polias, né? Moinhos, catapultas e assim por diante, justamente para facilitar e agilizar alguns processos do seu dia a dia, né? Então, este conhecimento que foi sendo acumulado ao longo dos séculos permitiu que coisas simples fossem sendo adaptadas, tá? Então, as máquinas simples podemos definir assim: são dispositivos, né, que modificam a força e o deslocamento que seria necessário para realizar uma determinada tarefa. Então, eu posso traduzir da seguinte forma: máquinas simples, elas surgem para facilitar o nosso cotidiano. Esse texto de abertura, tá? Ele trabalha justamente a questão de Arquimedes e a alavanca, né? E nós vamos ver que Arquimedes, no decorrer deste capítulo, deste módulo, ele deixa as outras contribuições também, tá? Então vamos lá. Partindo disso, a gente precisa saber o que é força. Então, para compreender como que uma máquina simples funciona, nós temos que entender o conceito de força, e muitos conceitos foram criados, né, ao longo da evolução dos seres humanos, mas aquele que é a definição mais atual, mais aceita hoje em dia, ela foi proposta por Isaac Newton, que viveu entre os anos de 1643, né, e veio a falecer em 1729. Qual foi a ideia então de Newton, né? Segundo Newton, força é o agente físico que caracteriza a ação de um corpo sobre o outro, tá? E essa ação ela pode, né, ocorrer de diferentes maneiras. Olhando essa imagem, nós temos aqui, ó, uma deformação.
Então, de acordo com Newton, as forças elas vão produzir alguns efeitos, tá? Nesse corpo no qual ela foi aplicada. E aí a gente pode ter, então, pode deixar este corpo, ele pode permanecer parado, ele pode acelerar ou ele pode retardar seu movimento. Além disso, ele pode sofrer aqui, ó, modificações, tanto na sua forma, ou seja, então houve uma deformação, ou uma modificação na sua trajetória, tá? Dando continuidade, nós vimos no material essa ideia aqui, ó, né? De uma mocinha querendo então empurrar o sofá para o lado. A primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Com que força que eu vou usar isso, né? Com que força? A segunda pergunta é para que lado eu vou mover. Então eu preciso saber a força e eu preciso ter direções. Quando eu falo de direções, eu estou me referindo a isso aqui, ó. Eu tenho uma orientação vertical, que pode ser eu vou mover este objeto para cima, ou eu vou mover o objeto para baixo, ou eu tenho uma orientação horizontal. Eu vou mover para a direita e eu vou mover para a esquerda. Então, tudo isso é importante a gente definir para quem vai fazer o deslocamento, tá? Então, é importante. E aí, então, no caso do direcionamento, a gente utiliza sempre uma seta, que é chamada de vetor, tá? Mas isso aí a gente vai ver mais para frente. O que é importante é que a gente fala aqui, ó, dessas orientações. Existem essas orientações para cima, para baixo, para a direita e para a esquerda, beleza? E aí nós fechamos então este primeiro momento, né, com o seguinte texto que fala o seguinte, para que você tenha uma noção, né, aproximadamente e intuitiva de quanto representa uma força de intensidade 10N. Gente, o N é uma unidade de medida e ele é utilizado o N por causa de Newton, então é em homenagem a Newton. Então, para a gente ter uma proporção de quanto que seria uma força de intensidade 10N, basta colocar 1 litro de água, o que corresponde a aproximadamente 1 quilo, em um saco plástico. Dê um nó na parte superior do saco e segure-o pelo nó ou apoie-o sobre a sua mão, né? Você sentirá aproximadamente, então, a força de 10 newton. Então, o peso de um saco, né, de 1 litro de água corresponde a uma força de 10 newton, ok? O que eu queria falar neste primeiro momento era isto, e eu vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal!